Estamos com os nossos corações sedentos, dispostos e disponíveis. Aquilo que o Senhor queira falar, os nossos ouvidos estão abertos. Obrigado pela vida da tua filha. Obrigado pela nossa casa, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nem peguei o microfone, ele já está me apressando, gente. Aleluia. Bom, a gente está dando agora, finalizando essa série, né? O 7º dia, a 7ª carta. Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou um pouco gripada, minha voz está um pouco ruim. Mas essa é a 7ª igreja que a gente vai estar falando sobre a igreja de Laodiceia. Talvez muitos de vocês conhecem por conta de uma passagem que é muito conhecida, mas a gente vai estar falando um pouco mais sobre ela hoje. Para os visitantes que não acompanharam, né, essa série, todas as séries vinham uma carta falando às igrejas. E assim, Jesus falava o que tinha a favor e contra elas. E hoje a gente vai estar lendo um pouquinho lá em Apocalipse, capítulo 3, a gente vai estar lendo do 14 ao 22. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: eis que diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, que você não é frio e nem quente. Gostaria que fosse frio ou quente. Assim, porque é morno, nem frio e nem quente, estou prestes a vomitar você da minha boca. Você diz: sou rico, enriqueci-me e não preciso de nada. No entanto, não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Dou a você este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, para que você se torne rico. Compre roupas brancas para que você se vista e não se manifeste a vergonha da sua nudez. Além disso, compre colírio para ungir os olhos, a fim de que possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Aquele que vencer, darei o direito de se assentar comigo no meu trono, como eu também venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, aleluia. Então, ao longo dessa leitura, a gente pode ver que essa igreja, Jesus não tinha muitas coisas favoráveis a falar. Melhor dizendo, nenhuma. Ele viu só coisas negativas ali. E para a gente entender um pouquinho da história de Laodiceia, a gente vai voltar lá atrás para conhecer um pouco o que era o povo. Como são dias de estudos, eu quero deixar bem claro aqui o que acontecia. Então, antes de Laodiceia ter esse nome, ela tinha o nome de Diospolis, que era uma cidade que significava cidade de Zeus. Ou seja, era como se fosse uma entidade, né, que eles adoravam naquele local. Eles adoravam Zeus, eles eram reverentos a ele. Então, o nome da cidade já era um nome pagão. Era um nome referente à adoração a esse Deus. Porém, Antíoco Epifane era como se fosse um imperador da época, e ele estava destruindo cidades e se apoderando dela. Porém, a sua esposa disse para ele: não, essa cidade eu adorei, você não destrói essa cidade. Eu queria que você colocasse o meu nome em homenagem a mim, e não destruísse essa cidade. Porém, ele tinha 2 fatores ali para ele poder fazer isso. Porque conforme ele fazia na força, ele destruía a cidade, pegava o poder, a liderança daquele lugar. Se ele destruísse a cidade, a esposa dele não queria ser honrada, né, com o nome de uma cidade destruída. E assim também, se ele só chegasse e falasse para aquele povo que adorava Zeus, que era o Deus dele,
e para trocar de nome, assim também eles não iam aceitar. Então ele teve a brilhante ideia de fazer o quê? De pegar a sua fortuna, as suas finanças e depositar nessa cidade, tornando essa cidade uma das mais lindas e mais ricas da região. Então, ao longo do tempo, as pessoas foram se corrompendo e falando: nossa, mas como ele é bom para a nossa cidade. Ah, não tem importância trocar de nome. Então essas pessoas se venderam. Elas venderam seus princípios, ainda assim que fosse uma idolatria, adoravam deuses falsos ali, né, no caso Zeus, mas se venderam seus princípios, venderam aquilo que eles criam naquela época. E aí o nome da sua esposa se torna ali, o nome da esposa era Laodice, e a cidade Laodiceia então se torna com esse nome em homenagem, né, à esposa. Então, o significado de Laodiceia começa a falar a igreja que julga. Então, eu queria que vocês gravassem desde então a igreja que julga. Nós estamos falando da última igreja e ela tem o nome da igreja que julga. Ela tem se tornado seu próprio juiz. A autossuficiência dessa igreja que a gente vai ver ao longo do tempo é algo que a gente tem que tomar muita atenção. Porque hoje a gente tem um templo bonito. Nós temos aqui, ó, recebi café. Olha que coisa chique. Uma água geladinha, um lugar confortável, ventiladores. A gente precisa se atentar muito para a gente não se tornar essa igreja. Uma igreja que tem conforto, uma igreja que tem riquezas, mas uma igreja que se vende. Uma igreja que vende aos seus prazeres, algo que é palpável às mãos, visível aos olhos, mas que vazio por dentro. Então eu queria estar falando, nós vamos falar, já que é a 7ª semana, a gente vai estar falando de 7 aspectos dessa igreja. E o primeiro aspecto que eu quero falar aqui é da apresentação. Então eu queria que voltasse, por favor, os meninos, no versículo 14. A gente vai ficar só nesse texto. Que diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: eis que o que diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Aqui a gente está falando de Jesus e é a primeira vez na Bíblia, a única vez na Bíblia que ele se apresenta como o Amém. O que é o Amém? O Amém é a concordância, o Amém é o sim, o Amém fala da verdade, é a afirmação daquilo que foi falado que vai se cumprir. Porque Jesus falou que viria e ele veio, falou que morreria e ele morreu, que ressuscitaria ao 3º dia e ele ressuscitou. E em breve ele estará conosco, trazendo a sua igreja, buscando a sua igreja. Então nós podemos entender aqui que ele está dizendo: eu sou a confirmação, eu sou o Amém. Se está escrito é porque vai se cumprir. Então é a afirmação que nós temos, que nós podemos confiar no Senhor. Porque Jesus não veio para só ser a nossa testemunha. Ele veio também confirmando o final de todas as promessas que foram ditas para nós, amém? O segundo ponto que a gente vai estar falando, o segundo aspecto, é o conhecimento. O versículo 15, que diz assim: conheço as suas obras, que você não é frio e nem quente. Gostaria que fosse frio ou quente. Estranho, né? Porque a Bíblia fala muitas vezes de extremos, né? Não é bom às vezes a gente ser... normalmente não é bom que a gente seja extremistas, né? Talvez é bom a gente estar ali no meio, no conforto. Só que para Jesus aqui, não. Nesse caso aqui, o que está falando? Ele está citando aqui as águas, porque essa cidade de Laodiceia, assim como eu havia dito, que ele colocou tudo de melhor nessa cidade, era uma cidade muito rica. E dentro dessa cidade tinha uma fábrica têxtil, ali era fabricada uma lã escura, que só tinha naquela região. Então aquilo se tornou uma cidade muito famosa da moda, tinha uma indústria ali têxtil. Ali também tinha... Eles fizeram ali como se fosse um hospital ali, a fabricação de colírios. Então era referência de medicamento, né?
para as vistas, no caso de colírio. Então aquele lugar ali era onde que você encontrava muitas coisas, era uma referência de cidade daquela região, por ser dessa maneira. Porém, o que ele quer dizer com essa questão de frio e de quente? Ali tinham dois rios, duas cidades vizinhas ali, né, que se complementavam. E uma dessas cidades, né, dessa região, era Colossos, que ali é onde tinha a fonte de água fria. E ali também tinha Herápolis, que eram as águas termais, que eram as águas quentes. Porém, Laodiceia era uma água morna, uma água nojenta, uma água que não tinha possibilidade nem de beber. Ainda que fosse usada ali para o medicamento, ainda que fosse usada para a fabricação de roupas de tecido, ela não podia ser para beber. Então, como é que pode que uma região tão rica, uma cidade tão rica, uma cidade tão poderosa, a própria água daquela cidade ser uma água impura? Então, é o que ele está falando aqui. Que ainda assim, era melhor que fosse frio ou quente. Porque morno dá ânsia. Aquelas águas eram águas que davam ânsia de vômito. Então, Jesus usa a mesma situação dessa cidade para poder apontar o defeito que está acontecendo. Sabe o que acontecia ali? É uma igreja que se tornou autossuficiente. Eu sou rica, se eu quiser pregar, eu prego. Se eu quiser louvar, eu louvo. Se eu quiser fazer, eu faço. Porque eu não dependo mais de Deus. Eles, nesse momento, eles estão declarando que eles podem ser como eles quiserem. E está tudo certo. Porque eles não vão depender de finanças, eles não vão depender de ajuda. Vai estar tudo sempre bom. Só que, porém, para Deus, Ele diz: eu tenho vontade de vomitar essas pessoas. Então, é um momento de reflexão para a gente. Quem a gente tem sido? Nós temos sido quentes? Nós temos sido frios? Ou nós estamos na mornidão? Ou a gente se acostumou de somente vir para o culto, sentar, receber uma palavra e ir embora? Ah, choveu, não vou mais hoje. Ah, para que ficar discipulado? Não me coloca não, eu não quero me comprometer com a igreja. Mas a palavra está dizendo que as pessoas mornas, ele tem ânsia. Eu, pelo menos, eu quero que o Senhor tenha desejo em mim. Eu quero desejar Ele todos os dias. Imagina você ouvir de Deus que Ele tem isso por você. Então, o chamado, não é meu chamado, mas Ele te chamou para algo. E o que você tem feito para aquilo que Ele tem te chamado? Chegou um momento da gente se entender para que a gente foi chamado e a gente se erguer e a gente se fortalecer uns nos outros e seguir e fazer o que tem que ser feito. O terceiro aspecto que eu quero falar agora é o diagnóstico, que está lá no versículo 16 e 17. Assim, porque é morno, nem frio nem quente, estou prestes a vomitar da minha boca. Você diz: sou rico, enriqueci-me e não preciso de nada. No entanto, não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Como que o sarcasmo de Jesus é impressionante. Ele usa todos os pontos que tem de positivos naquela cidade, uma cidade rica, mas ele diz que você é miserável. Essa cidade tinha tantas finanças que poderiam ajudar tantas pessoas, mas não. Tudo era dela e para ela. Ela não precisava de ninguém, mas também ela não queria poder ajudar pessoas. Ela não queria poder alcançar outras pessoas. Então ela começa sempre eu. O egocentrismo dessa igreja começa a invadir essas pessoas. E eles se tornando cada vez mais autossuficientes, cada vez mais sem precisar de ninguém, se tornando cada vez mais distante de Deus. Então essas pessoas que se achavam ricas, aos olhos de Deus, eles enxergavam como miseráveis. Essas pessoas que se achavam aqui, no entanto, miseráveis,
pobres, uma cidade rica, luxuosa, mas aos olhos de Deus, pobres. Cegos, mas a gente não acabou de falar que lá era a fabricação, a referência do colírio, mas ele aponta que eles eram cegos. Eu também disse que lá eram fabricados, era uma grande indústria têxtil, fabricando um tecido, uma lã escura, mas aqui falando que eles eram nus. Estavam nus. Então vocês conseguem enxergar que talvez nós estamos fazendo coisas que aos nossos olhos é maravilhoso, está tudo lindo. Mas o Senhor tem uma outra percepção que é a nossa. Não é igual à nossa. Então Ele entende que esse povo que acha que é rico, que não precisa de nada, eles estão vivendo um momento de escassez, um momento de miséria, um momento de nudez, mas eles não enxergavam isso. Pode passar mais um versículo. Então no 18, ele vem com uma receita. Dou a vocês esse conselho. Compre de mim o ouro refinado no fogo, para que você se torne rico. Compre roupas brancas para que você se vista e não se manifeste a vergonha da sua nudez. Nem disso. Compre colírio para ungir os olhos, a fim de que possa ver. Então ele vem falando assim: nada do que vocês acham que vocês possuem me serve. Pelo contrário, venha a mim, compre ouro refinado de mim. Ou seja, compre riquezas no céu, garanta lugar de riquezas no céu, porque essa que você está adquirindo daqui de nada serve. Abra os seus olhos espirituais. Abra sua mente, se vista, não com uma lã escura famosa da moda, mas com uma roupa de linho que você vai construir dia após dia, até a minha volta. Então a igreja que achava que estava perfeita, rica, farta e abençoada, achava que eram bênçãos do Senhor. Mas era uma igreja morna, uma igreja nojenta aos olhos do Senhor. E Ele aconselha. Por que Ele aconselha ainda se nada de bom encontrou ali? Se nada de bom ele encontrou naquele lugar, por que ele não desistiu de uma vez dessa igreja? Porque como foi falado nas outras semanas, a maioria das igrejas tinha um ponto negativo e tinha um ponto positivo. Uma delas, todos os pontos positivos. Mas Laodiceia não tinha algo de bom que Jesus pudesse ver e falar: isso é benéfico para o reino de Deus. O quinto ponto, que é a continuação desse texto, é a repreensão. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja diligente e arrependa-se. Ali já era uma igreja madura. Era uma igreja ali que provavelmente tinham sido geradas os cristãos ali por meio do apóstolo Paulo, mas não diretamente, mas indiretamente com os seus discípulos. Ele foi gerando discípulos até que eles chegassem nessa região e fundassem ali esse povo. Então já era uma igreja para estar madura. Não era uma igreja ainda que tinha que estar ouvindo arrependa-se. Arrependa-se. Nós sabemos que o primeiro ato de quando a gente entra na igreja é o que? É se arrepender. Mas o amor de Jesus infinito por nós, ainda que a gente seja pecador, ainda que a gente erre, que a gente fale, Ele não desiste de mim. Ele não desiste de você. Ele não desiste da tua casa. Ele não desiste da tua família. Ele não desiste daquele que está nas drogas. Ele não desiste daquele que está enfiado em dívidas. Ele não desiste de ninguém. Então Ele fala: peraí, eu estou te repreendendo, eu estou te dando uma palavra ruim, mas é uma palavra de conserto, para que você venha se arrepender e você venha se tornar uma nova pessoa, uma nova criatura. Então, Jesus, Ele exorta, mas Ele também ama. E isso ensina muito pra gente, porque às vezes a gente vê uma situação ruim e a gente quer exortar. Mas o Juninho até costuma falar algo que é o seguinte: ninguém aceita ser exortado antes de ser amado. Ninguém aceita ouvir algo difícil antes que ele seja também amado.
Então é exatamente o que ele faz. Ele ensina, ele fala, olha, isso já era para vocês terem aprendido, mas já que vocês não aprenderam ainda, arrependam-se, mudam, transforma, renova as suas forças, busque a mim, esqueça essa questão de que é rico e que nada precisa, porque todo mundo precisa da mesma coisa que é Jesus. Independente se seja, um é na área financeira, um é na área espiritual, um é na área familiar, todos nós precisamos todos os dias de Cristo. Não tem um, eu não preciso, precisa. Tanto é que a gente que caminha, quando a gente tem o contato com alguém, que mesmo que seja muito rico financeiramente, né? A gente tem experiência que a gente convive com pessoas que têm essa questão financeira muito boa, mas a gente olha e vê tão vazia. A gente fala, cara, eu sei exatamente o que essa pessoa precisa. Ainda assim que ela rejeite, mas a gente sabe o que ela precisa. Então não adianta a gente ficar buscando em coisas palpáveis. A gente precisa buscar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas, amém? O sexto aspecto, a gente vai estar lendo lá no versículo 20. E a gente vai falar sobre o sexto aspecto, que é a visita. Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Vamos parar aí só rapidinho. Todas as outras igrejas que nós estávamos lendo, que nós aprendemos aqui, e vem falando, eu virei. A sexta, a penúltima, quem foi que ministrou a penúltima? Rebeca. Eis que venho sem demora, mas agora, eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Ele veio avisando durante 5 semanas, eu virei. Eis que estou à porta e bato. Mas a igreja de Laodiceia, ele já está na porta. Eis que estou à porta e bato. Então, quanto tempo que demorou para poder entender que eu virei, mas agora chegou o momento. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Olha o que está acontecendo aqui. Jesus, ele só vai entrar se você permitir. Então ele está do lado de fora e ele está, eis que estou à porta. Eis que estou à porta. Se você permitir, ele vai entrar e vai cear com você. Se você permitir, ele vai mudar a sua vida, a sua história, te transformar, te mudar. Mas isso você precisa permitir. Você precisa se entregar como um vaso na mão do olheiro e decidir, eu quero ser transformada, eu quero ser mudada, eu quero me tornar uma nova pessoa. O que eu fiz não interessa mais. Eu quero ser outra pessoa daqui para frente. A santificação e a purificação é a ponte que vai ligar o relacionamento com Jesus. Jesus quer se relacionar com cada um de nós. E o que tem feito para a gente conseguir se relacionar com Ele? A gente tem mudado? A gente tem transformado? A gente tem buscado? Porque Ele está aqui. Ele está sempre aqui. Ele está sempre à nossa porta. Deixa eu entrar hoje. Vamos ter um tempo comigo. Quanto tempo você não conversa comigo? Quanto tempo você não fecha a sua porta e você tem um tempo de intimidade, eu e você? Quanto tempo que você não esqueceu dos problemas, das aflições, do dia a dia, da correria, fechou sua porta e conversou só comigo? Quanto tempo que você não deixou o celular de lado, no momento que você estava ali lendo a palavra? Quanto tempo faz que a primeira mensagem interrompe o teu relacionamento com o Senhor?
Quanto tempo faz que a primeira fofoca interrompe o seu relacionamento com o Senhor? Chegou o momento da igreja de Laodiceia. É a última carta à igreja. Ele está à porta. Ele está batendo, desejando se relacionar comigo e com você. Chegou o momento de, é amanhã. Não, vamos deixar para a semana que vem. Chegou o momento que a gente precisa, que a gente deve se posicionar no reino de Deus. Nós precisamos nos posicionar no reino de Deus. Pessoas, famílias estão sedentas, precisando da gente. E nós estamos aqui acomodados, mornos, parados, não fazendo nada para que isso aconteça. E até quando nós vamos ficar aqui? Até quando nós vamos esperar? Porque Ele está à porta. Ele está à porta. O tempo inteiro Jesus está falando para essa igreja: abandona o narcisismo, abandona o seu eu, abandona a sua autossuficiência, peça ajuda, clame ao Senhor, clame ao Senhor. Nós domingo aqui trazemos uma ministração de Páscoa e nós relembramos o momento que Jesus na cruz, Ele disse: Senhor, por favor, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas em momento algum Ele decidiu sair dali e não viver e não cumprir o propósito que tinha para Ele. Ele sofreu aflições, Ele sofreu humilhações, mas Ele não desistiu por amor a mim e a você. E o que nós temos feito? O que nós temos feito com isso? Eu queria estar lembrando vocês aqui um pouquinho. Nós vamos falar agora no sétimo aspecto, nós vamos falar sobre a promessa. Mas antes de falar da promessa, eu quero relembrar as demais igrejas. Que nós falamos a primeira, Éfeso, que foi uma igreja que perdeu o primeiro amor. Nós falamos a segunda, que foi Esmirna, que a fidelidade em meio o sofrimento. Uma igreja que sofreu, uma igreja que não desistiu. Tiatira, envolvimento com heresias. Será que nós temos dado ouvido para as coisas que tem falado ou nós temos buscado realmente na palavra? Nós temos acompanhado a leitura quando estão falando com a gente? Nós temos recebido palavras e temos dito por aí? Ou nós temos realmente aberto a nossa Bíblia e nos alimentado dela? Nós falamos também da igreja de Sardes, que é uma aparência de viva, porém morta. Pessoas muito bonitas por fora, mas cruéis por dentro, sujas, podres, mortas. Será que nós estamos nos enquadrando em alguma igreja dessa? Porque nós somos igreja. Nós somos um corpo que forma a igreja de Cristo. Então, quando um membro vai mal, todo o corpo padece. Então, nós precisamos estar em um só espírito. Falamos também da igreja de Filadélfia, que ela foi fiel e perseverante. E nós hoje estamos falando da igreja de Laodiceia, rica materialmente e pobre e miserável espiritualmente. Será que a gente consegue entender em qual lugar a gente tem se colocado? Qual lugar a gente se adequa hoje? Esse momento, essas sete cartas foram escritas como um alerta para mim e para você. Um alerta para as igrejas, para a gente pegar todas essas 7 cartas que foram faladas aqui e usar como ensinamento. Isso aqui eu devo fazer, isso aqui não. Isso vem do Senhor, isso aqui não. Então o que a gente vai fazer a partir de agora? A gente vai crer na promessa. Aquele que vencer, darei o direito de se assentar comigo no meu trono,
como eu também venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Uau! Uma igreja podre, uma igreja morna, uma igreja suja, uma igreja que não queria a presença de Jesus, mas Ele ama, Ele abraça, Ele conserta e Ele ainda promete algo. Se você vencer, se você aceitar ser transformada, mudada, curada, eu prometo a você que você vai sentar comigo nas regiões celestiais, junto com o meu Pai. Olha o que está acontecendo aqui. Ele veio, se fez carne, fez-se cumprir toda a promessa e após isso se sentou à direita de Deus Pai. E nós, a igreja, tendo um direito, sendo pecador, sendo fraco, errando, mas ainda assim o amor e a graça dele que tem nos alcançado. Se a gente aceitar a mudança, a transformação, é para esse lugar que ele quer nos oferecer, nos levar. Só que antes da gente sentar no trono, a gente precisa o quê? Sentar à mesa. Então o tempo inteiro ele está nos chamando para a mesa. Vem para a mesa, vem para o relacionamento. Senta aqui comigo. Então, se você tem vontade de sentar no trono de Deus, nas regiões celestiais, meu amigo, meu irmão, você precisa se sentar à mesa com Ele. Você precisa chamar Ele, falar assim: pode entrar, Jesus. Esse lugar é seu, a minha casa é sua, a minha vida é sua, o meu coração é seu. Nada me pertence, nada sou sem o Senhor. Em primeiro momento, você precisa declarar com todas as suas forças, com tudo que você é do Senhor. Eu queria que estivesse abrindo lá para mim em Efésios, capítulo 2, que a gente vai estar lendo do 4 ao 7. Todavia, Deus, por ser rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos nas transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos assentou nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras por vir e incomparável riqueza da sua graça, demonstrada na sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Essa palavra já estava escrita. Então ele está falando, você vai para lá. O seu lugar lá está garantido. Mas nós, como cristãos, como os filhos de Deus, nós temos deveres. E nós não podemos negligenciar as responsabilidades que foi nos dada. Qual é a sua responsabilidade como um cristão? Qual é a sua responsabilidade no reino de Deus? O que nós temos feito para mudar e transformar essas coisas? Até quando? A pergunta para a igreja de Laodiceia é: até quando? Até quando? Até quando a gente vai insistir em não se responsabilizar pelaquilo? Até quando a gente não vai se tornar uma igreja madura, fiel, verdadeira, a ponto de se entregar, a ponto de aceitar mudança, a ponto de entender o que verdadeiramente é o arrependimento? Porque o que mais temos visto são pessoas que ela tem apenas um remorso. Pessoas têm vivido remorso todos os dias. Eu poderia ter falado do amor de Jesus, né? Mas passou. Eu poderia ter feito. Isso não é arrependimento. Isso não é arrependimento. Você pecar e aquilo não te incomodar de uma forma absurda. O Espírito Santo que está dentro de você, ele não está conseguindo apontar para você os seus erros. E você quer ser mudado e transformado por alguém? Pelo pastor, pelo seu discipulador, pelo seu líder. Não tem como. Passa agora para o versículo 22
de Apocalipse. A gente vai terminar agora. Se quiser, pode subir o louvor. A gente vai terminar agora com a frase que foi dita nas 7 igrejas. As 7 igrejas, todas elas no final, vinha essa frase, nos alertando, nos apontando para que onde a gente deve estar com os nossos olhos, onde que a gente deve estar com os nossos ouvidos. Que diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça. Não seja uma igreja de Laodiceia. Não seja morna ao ponto que ele tenha ânsia de vômito ao seu respeito. Não seja aquela pessoa que não queira queimar pelo Senhor. Não seja aquela pessoa que quer desistir no primeiro momento. Se fortaleça. Pode fechar os seus olhos, eu vou estar orando enquanto o louvor está se organizando aqui. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nessa noite, te agradecemos, Pai, porque nós selamos, Senhor, nos nossos corações essa série de mensagens. Nós selamos, Senhor, os nossos corações, Senhor, a Tua palavra, Pai, que eu tenho certeza, Senhor, que ainda que dura, veio para nos mudar, nos transformar, Senhor. Veio para revivificar, Senhor, o nosso espírito. Que possamos aqui, Senhor, reunidos em um só espírito, como a Tua igreja, Senhor, reunida. Que venhamos aqui manifestar a Tua glória, Senhor, nesse lugar. Que venhamos manifestar, Senhor, os frutos do Teu Espírito. Que o Senhor não venha permitir, Pai, que a gente venha apagar a Tua chama em nós. Que venhamos, meu Pai, chamar por Ti, clamar por Ti. Jesus, nós clamamos por Ti nessa noite. Nós precisamos do Senhor, Pai. Vem, Senhor, nos ajude. Nós clamamos a Ti porque nós somos dependentes. Nós somos submissos ao Senhor. Venha, Pai, com o Teu agir, com a Tua provisão sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, Senhor. Aqueles que necessitam, Pai, na área da saúde, em nome de Jesus, nós declaramos cura, Pai, sobre eles. Oh, Pai, nós Te agradecemos pela Tua fidelidade. Nós Te agradecemos pelo Teu infinito amor. Senhor, não queremos tornar a Tua graça vã, Pai. Não queremos tornar, Senhor, aquele sangue derramado em vão. Nós queremos aqui, Senhor, sermos ungidos, Pai. Que os nossos olhos venham ser ungidos nessa noite. E que a nossa visão espiritual venha a ser aberta, em nome de Jesus. Pai, toque, Senhor, em nossos corações. Que venhamos transformar, Senhor, as nossas vestes. Que não venhamos aqui estar querendo apenas uma roupa da moda, Senhor. Mas que todos os dias venhamos estar, Senhor, construindo, Pai, costurando a nossa roupa de linho, a qual um dia estaremos com o Senhor, purificados e santificados, meu Deus. Oh, Jesus, continue usando, Pai, poderosamente a Tua palavra, Senhor, para nos ensinar, para nos transformar e nos tornar, Senhor, pessoas melhores. Te agradeço, Deus, por tudo, em nome de Jesus.